Olá, gente boa, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, toda a sua família. É um prazer estar novamente aqui no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube. E aí, já deixa aí o seu like, faça o seu comentário. É importante que você assista o vídeo até o final, para o YouTube ver a relevância do nosso trabalho e indicar para outras pessoas. Nosso canal tá novinho, tá? Se inscreva aí. Coloque aí o sininho de notificação, preciso de você, tá bom? Nos ajude. Meus irmãos aí no Facebook, a página Falando de Cristo na Estrada, além dos vídeos, tem o nosso material de estudo, Deuteronômio, Verdade Presente. A Vilma posta todos os dias o material escrito e você tem também mensagem de reflexão, que a Vilma posta todos os dias aí também, tá? Você pode visitar o nosso site, www.falandodecristonaestrada.com e ouvir a nossa rádio. Uma rádio 100% evangélica. Fica tocando hino o dia todo, a noite toda, 24 horas, tá? Muito bom. www.falandodecristonaestrada.com. Você que não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco. Do outro lado sempre estava a minha esposa, tá lá em Toledo, lá no Paraná, né? Em minhas mãos, a Bíblia Sagrada, nossa amiga, velha companheira. Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a Santa Palavra de Deus. Nosso material de estudo, já mostrei para vocês, né? Aqui, ó. Assim como os irmãos evangélicos protestantes têm o material da Escola Dominical, nós temos esse material da Escola Sabatina, tá? Então, outubro, novembro e até o finalzinho de dezembro, nós vamos estudar esse tema maravilhoso, a verdade presente em Deuteronômio. Chegamos aí à lição número 7, uma lição muito boa, muito rica. O vídeo que eu postei anterior aí, no grupo Novo Tempo Promissão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha, tantos comentários, né? E eu quero agradecer a todos os irmãos que têm comentado ali, tá? Aqueles que concordam, aqueles que não concordam, né? Mas, meus irmãos, a lição número 7, eu falei sobre a lei e a graça. Não era para ter confusão nenhuma, eu ainda expliquei, não há confusão porque não é lei versus graça, né? É lei e graça, elas se conversam, elas se entendem. Por quê? Porque quem a escreveu é o mesmo Espírito que a inspirou, né? Toda a Bíblia. Olha, 2 Timóteo, capítulo 3, né? 2 Timóteo, capítulo 3. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse, toda a escritura é inspirada por Deus. Então eu vi alguns comentários ali que eu fiquei preocupado. Pessoas dizendo assim que guardar a lei de Deus é heresia. Olha, irmão, irmã, é o dedo de Deus, o próprio Deus. E essa lei, os 10 mandamentos, é a expressão do caráter moral de Deus, ok? E toda a Bíblia fala dela. Você vai lá em Apocalipse, né? Você vai ver que tem um povo remanescente que percorre toda a história bíblica. E esse povo são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Agora, não guarda os mandamentos de Deus para ter salvação. Eles guardam os mandamentos de Deus porque foram salvos pela graça. E a resposta de ser salvo, é claro, é andar com Deus. Querer fazer a vontade dele, querer estar com ele a todo momento. Ele tem que ser em primeiro lugar, em tudo. Primeiro lugar em tudo, no nosso coração, em nossa casa, no nosso trabalho, né? Então é isso. Isso eu citei no vídeo anterior de amar e temer a Deus. Amor a Deus e temor a Deus. Expliquei muito bem. Agora, eu tô vendo que as pessoas estão comentando sem assistir o vídeo. Ele tá comentando em cima do comentário do outro, o outro em cima do comentário e não assiste o vídeo. Assista o vídeo, você vai gostar com certeza, tá? Porque nós deixamos muito claro ali, logo no início do vídeo, né? Que nós não guardamos a lei para ser salvo. Nenhuma adventista prega, você deve guardar a lei para ter mérito de salvação. Você deve ser uma pessoa para ter mérito de salvação. Não, claro que não. A salvação é unicamente pela graça de Deus, através do ministério de Jesus. Algo que eu e você não podíamos fazer por nós mesmos. Nenhuma obra poderia comprar a nossa salvação. Somente aquilo que tinha sido planejado antes da fundação do mundo. Por isso não é por obras, né? Não tinha nem pecado. O plano, o projeto de salvação
foi elaborado, o cordeiro, né, já tinha sido preparado antes da fundação do mundo, antes que você nascesse, antes que eu nascesse, antes que Adão e Eva pecassem. Então, antes que houvesse qualquer obra, o plano já tinha sido estabelecido. Ok? Tudo bem? Mas antes de orar, é bom lembrar, né, de outro texto aqui, que as pessoas falam, a justificação para a fé, que Paulo cita a justificação pela fé, está baseado lá em Abraão. Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, verso 6. Ok. No outro vídeo, como eu sei que vocês têm algum problema também com justificação, santificação e glorificação, sempre querendo colocar santificação em primeiro lugar, eu vou trabalhar esse contexto no outro vídeo, tá? Hoje eu quero falar sobre lei moral e lei cerimonial. Por quê? Porque eu vi que os irmãos aí, né, têm uma dificuldade muito grande em entender essa divisão de leis na Bíblia. E aí eu vou trazer alguns eruditos da Assembleia de Deus, batista e presbiteriano, né, pastores, escritores renomados dessas denominações, para falar a posição deles, até a posição da igreja, aquilo que está no catecismo da igreja, para eles falarem sobre essas divisões. Talvez eu ajude você aí a compreender essa divisão, que não é uma coisa de adventista, é coisa da Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você, é bom para mim. Amém? Amém? Que Deus abençoe. Então, lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Amém. É a raiz da justificação pela fé. Então, aqui, Abraão foi justificado, tá certo? Agora, tenha coragem e abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, verso 5. Primeiro, ele foi justificado. Agora, uma vez que ele foi justificado, uma vez que ele está salvo em Cristo Jesus, olha a resposta. Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Santificação. É isso. Quando você é salvo, meu irmão, todo o evangelho, as cartas paulinas, vai dizer que você é salvo, você é uma nova criatura. Agora é Cristo que vive em você. Tranquilo aí? Quer que eu repita? Gênesis 15, 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Justificação pela fé. Primeiro, justificação. Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero tirar uma outra dúvida com vocês aqui também sobre a nova aliança. Há uma nova aliança? Opa, há uma nova aliança. Por quê? Agora é o sangue de Cristo. O que é a nova aliança? Tudo aquilo que prefigurava Cristo agora encontra o seu tipo. O sangue do Cordeiro é o sangue de Cristo. O próprio Cordeiro é Cristo. O sacerdote é Cristo. O sumo sacerdote que fazia expiação uma vez por ano é Cristo. Quem faz a expiação pelo pecado é Cristo. Ok? Tudo bem? Entendeu agora o que é Antigo Testamento? O Novo Testamento não é nada a ver com a separação da Bíblia, né, do último livro do Antigo Testamento para o primeiro livro, Mateus, não é nada disso. Entenderam aí? O Antigo Testamento da Antiga Aliança baseava-se nessas condições e o Novo Testamento, a Nova Aliança, nessa outra situação que eu acabei de falar para vocês aqui. Estava previsto aonde? Lá em Jeremias, mas também em Ezequiel. Agora, leia comigo, tenha coragem de abrir a sua Bíblia, pega a Bíblia aí. Pegou a Bíblia? Jeremias 31, 33. É aí? Tá certo? Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz quem? Diz o Senhor. E o que diz o Senhor? Tem 2 pontos aí na sua Bíblia, não tem? Porém a minha lei no seu interior. Que lei é essa? Ele está falando dos 10 mandamentos. É claro que a raiz é amor a Deus. Os primeiros 4 mandamentos ali na primeira tábua e os outros 6 mandamentos na segunda tábua. Porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porém a minha lei. Então você tem uma nova aliança, mas não tem uma nova lei. É a mesma lei. Ok? Porém a minha lei no seu interior. É a mesma lei. Agora, o contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, no capítulo 11, abra a sua Bíblia aí, Ezequiel capítulo 11, verso 19 e verso 20, ele fala da nova aliança também. Agora, veja o que Deus fala através de Ezequiel. Darei a eles um coração não dividido e porei um espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Notou? Lá em Jeremias, ele escreve a lei no coração. Aqui em Ezequiel, ele coloca o seu espírito no coração.
Para quê? E aí eles então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. E ele termina igual Jeremias: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Jeremias, ele coloca a lei dentro do coração, ele a escreve dentro do coração. Em Ezequiel, ele coloca o Espírito. Por quê? Porque a lei é espiritual. E o poder motivador pelo amor é o Espírito em nosso coração. Amém! Glória a Deus! Espero que tenha acabado a sua dúvida. Agora não fica caçando texto aí para você combater o que a Bíblia está falando, tá? Tudo bem com você? Vamos orar? Ore por mim, eu vou orar por vocês, juntos vamos orar uns pelos outros. Amém? Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos por esse momento de estudo, que o seu Santo Espírito fale em nossa mente e aos nossos corações, que ele seja o nosso professor, meu Pai. Seja com cada um de nós, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, se vai comentar, irmãos, se vai fazer o seu comentário, assista o vídeo. E eu repito novamente, salvação unicamente pela graça, tá? Então vocês viram aí, primeiro justificação, mas depois vem santificação. E lá no final, glorificação. Vai ser tema do próximo vídeo. Hoje eu vou falar sobre lei moral e lei cerimonial, porque eu vi que o pessoal faz aí uma grande confusão. Mas eu não vou falar sozinho. Vou pular um monte de coisa aqui. No primeiro comentário eu vou deixar ali o link, né, para você ver todo esse material aí, se você quiser, depois, tá? Então, irmãos, vamos ver aqui a posição oficial expressa nos documentos confessionais cristãos históricos, que fala sobre a lei divina nas Escrituras e como a Escritura apresenta essa divisão, tá? Primeiro, então, para você entender, lei moral, os 10 mandamentos. Lei moral sumariada nos 10 mandamentos. E lei cerimonial, representada pelos sacrifícios e ordenanças e rituais para Israel. Ok? Tudo bem aí? Lei moral sumariada nos 10 mandamentos. E lei cerimonial representada pelos sacrifícios, ordenanças, rituais para Israel. Ainda tem lei de saúde, ainda tem lei civil, mas nós vamos se apegar a essas duas leis aqui. Claro, vai ser tocado muito aqui também na lei civil, tá? E eu vou estar lendo para vocês, tá ok? Agora, sendo que a parcela cerimonial, por ser prefigurativa do sacrifício de Cristo, findou aonde? Findou na cruz. Lei cerimonial, ela finda na cruz porque ela prefigurava. Mas os mandamentos de caráter moral prosseguem válidos e vigentes para os cristãos. Por quê? Porque ela é de natureza eterna. Fato esse reconhecido por doutíssimas autoridades em teologia do presente e também do passado, pertencente às mais diferentes confissões. Isso sim é o que sempre constituiu o pensamento geral de toda a cristandade e não somente aparece na teologia adventista. É claro, nós adventistas não temos medo, não temos vergonha de falar: eu guardo a lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos, porque Deus me ama e o que ele requer de mim é que eu o ame e que eu demonstre esse amor lhe obedecendo, fazendo a sua vontade. Não fazendo outros deuses, não adorando outros deuses, não falando o seu nome em vão, adorando-o no santo dia de sábado, lembrando que ele é o Criador, que ele é o mantenedor, que ele é o libertador, honrando pai e mãe, né? Não matando, não roubando, não adulterando, não cobiçando. É a resposta à salvação. Fato esse, irmãos, reconhecido por doutíssimas autoridades do presente e do passado de várias denominações que eu vou citar aqui, tá? Porque alguns alegam que isso é teologia adventista para salvar a guarda do sábado. E não é, tá? Vou direto na Assembleia de Deus. Quero mandar um abraço carinhoso para meus irmãos da Igreja Assembleia de Deus, ao qual eu tenho um ótimo relacionamento, né? Eu tenho 2 vídeos com 2 pastores da Igreja Assembleia de Deus. Um, chegando ali em Nova União, eu filmei a igreja ali, se não me engano, ali em 81, quilômetro 18. Uma igrejinha linda. E o pastor orou comigo lá, né? A oração é dele. Olha, que bênção, irmãos. Que maravilha, tá? E o outro
lá em Nova União. Nova União é uma cidade pequenininha, mas tem uma igreja Assembleia de Deus enorme. É a igreja Assembleia de Deus mais linda. Aliás, as igrejas Assembleia de Deus são muito bonitas, né? Parabéns aí, o cuidado dos irmãos da igreja Assembleia de Deus, dos irmãos da igreja cristã. Que igreja bonita, né? Eu filmei uma lá em Alvorada do Oeste também, né? Que igreja bonita, tá? Filmei a igreja Basílica Menor, lá de Costa Marques, da Igreja Católica. Meus irmãos, um abraço. Eu tenho vídeo com os irmãos da Cristã Maranata orando comigo. Enfim, irmãos, tem alguns que falam assim, isso é heresia. Não, eu não vou nunca falar para você que você vai perder a sua salvação porque você não guarda o sábado. Se eu dissesse isso, era heresia, tá? Isso é heresia, ok? Não, jamais, jamais vocês irão ouvir a gente falar isso aqui, tá? Então nós estamos aqui para aprender junto. Mas vamos ver a posição da Assembleia de Deus na divisão dessas leis? Eis um comentário bíblico muito usado, eu já estou lendo, tá? Eis um comentário bíblico muito usado nos meios pentecostais, cujas notas, abrem aspas, notas e comentários são de inteira responsabilidade da casa publicadora Assembleia de Deus. E nos responde às questões com uma clara definição, né? Diz, abrem aspas, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Se Jesus não veio, a pergunta que ele faz aqui, né? Página 4. Se Jesus não veio abolir a lei, todas as leis do Antigo Testamento ainda se aplicam a nós hoje? É preciso lembrar que havia 3 categorias de leis: a cerimonial, a civil e a moral. E ele continua explicando. Primeiro, a lei cerimonial diz a respeito especificamente à adoração por parte de Israel, e você vê isso em Levítico capítulo 1, 2 e 3. Seu propósito primário era apontar adiante para Cristo, portanto não seria mais necessária depois da morte e ressurreição de Jesus. Mesmo não estando mais ligados à lei cerimonial, olha o que ele coloca, os princípios que constituem a base de adoração, amar e adorar a Deus santo, ainda se aplicam. Ele está dizendo que essa lei cerimonial, ela não existe, né? Ela termina ali com a morte e a ressurreição de Cristo. Mas ele está dizendo aqui que o princípio de adoração sobre esse Deus santo ainda se aplicam. E ele diz, Jesus foi frequentemente acusado pelos fariseus de violar a lei cerimonial. Estou lendo material da Casa Publicadora Assembleia de Deus. 2, abrem aspas. A lei civil se aplicava à vida cotidiana em Israel. Deuteronômio capítulo 24, verso 10 e 11. Pelo fato de a sociedade e a cultura moderna serem tão radicalmente diferentes daquele tempo, esse código como um todo não pode ser seguido. Mas os princípios éticos contidos nos mandamentos da lei civil são atemporais e devem guiar nossa conduta. Jesus demonstrou esses princípios por meio da sua vida exemplar. 3, abrem aspas, Casa Publicadora da Assembleia de Deus falando, a lei moral, como os 10 mandamentos, é a ordem direta de Deus. Exige uma obediência total. Êxodo 20:13, pois revela a sua natureza e vontade, assim ainda é aplicável em nossos dias. Jesus obedeceu completamente à lei moral. Extraído de Bíblia de Estudos e Aplicação Pessoal, página 1224 do Novo Testamento, sobre o comentário de Mateus 5:17, né? Comentário você conhece muito bem, né? 5:17, tradução Almeida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ok? O pastor Orlando Spencer Boyer, teólogo, professor, pastor, comentarista, escritor e autor de muitos livros, nos apresenta aquilo que tem aprendido de Deus em anos de estudo da palavra. Abrem aspas para esse pastor. Algumas pessoas dão ênfase à distinção entre mandamentos morais e mandamentos cerimoniais. As exigências morais são aquelas que em si mesmas são justas e nunca podem ser revogadas. Ao contrário, as leis cerimoniais são aquelas sobre observâncias, sobre o cumprimento de certos ritos, por exemplo, os mandamentos acerca dos holocaustos e o incenso.
As leis cerimoniais podem ser abrogadas na mudança de dispensação, mas não as leis morais. É certo que existe tal distinção. Comentário de Marcos, o Evangelho do Senhor, página 38 e 39. E o pastor Antônio Gilberto, também da Assembleia de Deus, pastor Antônio Gilberto, também da Assembleia de Deus, ele confirma, abrem aspas para ele, a parte moral da lei é eterna e universal. Ele escreveu isso em Manual da Escola Dominical, página 86. Ok? A Igreja Presbiteriana, quero mandar um abraço, meus irmãos da Igreja Presbiteriana, né? Tem o meu irmão Agnaldo, ele tem todas as manhãs aí, Manhã com Deus, da Igreja Presbiteriana. Um forte abraço aos meus queridos presbiterianos, né? Que Deus abençoe ricamente vocês. O erudito bíblico John D. Davis, autor presbiteriano de um dos mais famosos dicionários bíblicos, que já alcançou várias edições, eu acho que é um dos mais vendidos, mais procurados, John D. Davis, autor presbiteriano, abrem aspas para ele diz, os 10 mandamentos, sendo a lei fundamental e sumária de toda a moral, permanecem firmes, baseiam-se na imutável natureza de Deus e nas relações permanentes do homem sobre a terra. A respeito do 4º mandamento, disse Jesus, o sábado foi feito para o homem. Segue-se, pois, que a lei permanece em toda a sua força enquanto o homem existir sobre a terra. E ele abre aspas, outra parte, ele diz, a lei cerimonial, a que se refere à carta de Hebreus 8:7 como o primeiro pacto, ela a declara como antiquada e prestes a perecer, verso 13. E ele fala para comparar com o capítulo 8 a 10 de Hebreus. O apóstolo não julgou necessário obrigar a ela os gentios, Atos 15, 23 a 28, Atos capítulo 15, de 23 a 28, tinha uma função transitória, apontando para Cristo, nosso sumo pontífice, por meio de seu sacerdócio, de seus sacrifícios, de suas cerimônias e de seus símbolos. Chegado que foi o antitipo, cessaram de uma vez os tipos, sem contudo perder de vista a importância que eles têm em todas as idades futuras. Falando da lei cerimonial. Onde estou lendo? Em O Novo Dicionário da Bíblia, página 356, 357, John D. Davis, autor presbiteriano. Bom, eu poderia falar aqui da Confissão de Fé, né, de Westminster, né, ele vai falar também da divisão, tá, da lei moral, cerimonial e também da lei civil, tá? Aqui o Dr. Albert Barnes, respeitado comentarista presbiteriano, em seu comentário sobre Mateus 5, 18 e 19, Dr. Albert Barnes, comentarista presbiteriano, ele diz, abre aspas, as leis dos judeus estavam geralmente divididas em morais, cerimoniais e judiciais. As leis morais são aquelas que emanam da natureza das coisas que não podem, por conseguinte, ser mudadas. Tais como o dever de amar a Deus e suas criaturas. Estas não podem ser abolidas, pois jamais poderá ser correta odiar a Deus ou os nossos semelhantes. Dessa natureza são os 10 mandamentos, e estes nosso Salvador não aboliu e nem suprimiu. Quem é que falou isso? Dr. Albert Barnes, respeitado comentarista presbiteriano, em seu comentário sobre Mateus, capítulo 5, verso 18 e 19, né? Amém? E aí ele vai falar sobre a lei cerimonial, e ele vai, no finalzinho do comentário dele sobre a lei cerimonial, ele fala, não obstante, a lei moral permanece inalterável, tá? E ele termina dizendo, aprendemos, portanto, primeiro, que toda a lei de Deus é obrigatória para os cristãos. E ele fala para comparar com Tiago 2,10. Segundo, que todos os mandamentos de Deus devem ser ensinados em seu lugar apropriado pelos ministros cristãos. Terceiro, que aqueles que pretendem que haja leis de Deus tão pequenas que não precisem obedecer, eles são indignos do seu reino. 4. Que a verdadeira piedade demonstra respeito para com todos os mandamentos de Deus. E ele fala, comparar com Salmo 119, verso 6. Eu estou lendo aonde? Eu não sei falar inglês direito, né? Mas em Notes Explanatory and Practical on the Gospel, 1860. Volume 1, páginas 65 e 66. Tá? Bom, eu vou terminar, poderia continuar aqui, mas eu estou vendo o tempo, poderia continuar com vários outros autores, né? Mais um autor presbiteriano, Mauro Fernandes Meister, outro renomado, tá?
ele faz essa seguinte disposição. Quanto à aplicação da lei, devemos exercitar a seguinte compreensão. A lei civil tinha finalidade de regular a sociedade civil do Estado teocrático de Israel, como tal não é aplicável normativamente em nossa sociedade. B. A lei religiosa cerimonial tinha finalidade de imprimir nos homens a santidade de Deus e apontar para o Messias Cristo, fora do qual não há herança, como tal foi cumprida com a sua vinda. C. A lei moral tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, revelando suas carências e auxiliando-o a discernir entre o bem e o mal. Como tal, é aplicável em todas as épocas e ocasiões. Abre aspas, ele diz, assim sendo, é fundamental que ao ler o texto bíblico, saibamos identificar a que tipo de lei que o texto se refere e conhecer, então, a aplicabilidade dessa lei ao nosso contexto. As leis civis, cerimoniais e a lei que permanece vigente em nossa e em todas as épocas, que é a lei moral. Ela valeu para Adão, assim como vale para nós hoje. Amém? A Igreja Batista, eu vou citar um da Igreja Batista, né? J. Philip Yates, ele também coloca essa separação, né? O renomado teólogo batista Weldon Weldon E. Viertel afirma o seguinte quando a divisão da lei. Ele diz, a lei pode ser dividida em 3 tipos, cerimonial, civil e moral. Todas, né? Sabe fazer essa separação. De acordo com o livro de Hebreus, as leis cerimoniais eram sombras de Cristo. A sombra foi substituída pela realidade de Cristo e seu ato redentor. As leis cerimoniais foram cumpridas, portanto, a igreja não observa as leis sacrificais e os festivais. As leis cerimoniais foram aplicadas a Cristo em grande parte pelo uso da tipologia. A lei moral, os 10 mandamentos, lembrou? A lei moral continua efetiva. Todavia, Cristo deu-lhe outro nível de sentido e aplicação. Lidou com a raiz das atividades éticas, incluindo as atividades e motivos, o coração do homem. Amém. Interpretação da Bíblia, página 194. O pastor Antônio Neves de Mesquita, doutor em teologia e professor de seminários teológico batista de grande projeção, ele registra também as palavras, né? O conselho se divide em 3 partes, lei moral, ou os 10 mandamentos, Êxodo 20, de 1 a 7, a lei do altar ou cerimonial, que é o meio de aproximação a Deus, no Êxodo 20, verso 22 a 26, também no livro de Levítico, e a lei civil, aqui em Êxodo, capítulo 21, verso 1 até capítulo 23, verso 19. Tá? Estudo do livro de Êxodo, página 131. Olha, irmãos, eu poderia falar aqui também do catecismo da Igreja Batista, tá? E poderia continuar falando para vocês aí. Muitos outros autores de outras denominações, tá bom? Por que eu coloquei isso aqui? Porque hoje eu iria falar sobre a lei no céu. Ah, mas tem lei no céu? Claro, quando nós lemos Ezequiel, capítulo 28, verso 15 e 16, sobre a queda de Lúcifer do céu, encontrou-se nele iniquidade e ele também pecou. Então, o uso dessas palavras no contexto do céu confirma que no céu também há uma lei moral. É claro que eu não acredito que está lá as 2 tábuas, né, da lei, apesar que João viu, né? João, quando ele vê o santuário, ele vê a Arca da Aliança. Que arca? Aquela feita de acácia, coberta de ouro, que servia para quê? Para guardar. Ela foi feita para guardar as 2 tábuas da lei, escrita pelo próprio dedo de Deus. Lembrando que essas outras leis, civil, cerimonial, de saúde, foi escrita num livro e colocado ao lado da Arca da Aliança. Tá? Ao lado da Arca da Aliança. A lei de Deus, escrita pelo próprio de Deus, foi colocada dentro da Arca, e essas outras leis foram escritas num livro e colocadas ao lado da Arca da Aliança. Não é que ela tenha menos importância. Ela tinha importância exatamente para aquele momento, né? Para aquilo que ela apontava, para aquilo que ela prefigurava. Foi Deus que pediu que fizesse tudo aquilo ali. Então, irmão, se não tivesse lei moral no céu, Lúcifer não teria cometido pecado, né? Lúcifer não teria cometido pecado. Então, há uma lei moral no céu e há uma lei moral também na terra. Por quê? Porque a lei moral é para seres morais. Nós temos aí, se você for olhar, né, nós temos a lei que rege o universo, né?
Nós temos aí rotação, translação, nós temos semana, mês, ano, nós temos as estações, né? Mas elas não guardam a lei moral. A lei moral é feita para seres morais, os anjos e para os seres humanos. E se você é um ser humano, você, né, é um ser moral. Portanto, há uma lei moral. E Deus, ele faz, nós já estudamos aqui, ele dá essa lei, nós vamos ver isso depois, letof lac, para o seu bem. Deuteronômio capítulo 10, de 1 a 15, nós vemos a graça ali, né? Deus dá esse conjunto de regras e a lei, os 10 mandamentos, a lei moral, para o povo daquela época e para nós hoje, essa lei moral, para o nosso bem. Por isso ele coloca o Espírito dentro do nosso coração, para nos ajudar por amor a guardar, para o nosso bem. Faz bem para você, meu irmão, faz bem para mim. Eu vi um comentário lá, mas nós não matamos porque nós amamos e vocês é porque tem medo. Não, para com esse tipo de discussão, tá? Vamos procurar fazer a vontade de Deus porque Ele nos amou primeiro. Meu irmão e minha irmã, a salvação, tudo que nós queremos, a salvação dos nossos filhos, a salvação dos nossos pais, dos nossos irmãos, esse céu maravilhoso que tanto nós almejamos, jamais poderíamos conseguir com o nosso mérito, nem com o nosso próprio sangue conseguiríamos, somente através de Cristo, isso é graça. Agora, depois que Ele demonstra tamanho amor por você e por mim, qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta, se não é amar a Deus sobre todas as coisas? E como eu demonstro esse amor a Ele? Não fazendo outros deuses, não adorando, não falando o seu nome vão, adorando Ele como Criador, mantenedor, libertador, honrando meu pai, minha mãe, não matando, não defraudando, né? não roubando o meu semelhante, não adulterando, não cobiçando, por aí vai, ok? Esta é a resposta de quem ama a Deus. Você lembra, né? O texto de João 14:15, né? Se me amas, guardais os meus mandamentos. Se me ama, guarda os meus mandamentos. E eles não são, em outra parte vai dizer, eles não são penosos. Por quê? Porque você vai estar cheio do Espírito Santo para fazer. O Espírito Santo é o poder motivador que vai lhe ajudar nesse processo. Amém? Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas aqui. Eu poderia citar outras denominações, mas nós estamos no YouTube, né? O tempo aqui é importante. Ok? Então, assista o vídeo para fazer o comentário, tá? Em outra oportunidade, eu vou então tocar nesse assunto aqui da lei do céu, tá? Mas, outro vídeo eu quero falar também, vai ser um vídeo também extenso, que eu quero falar sobre isso que vocês assistiram aqui no começo, né? Primeiro é a justificação. Só com a justificação você vai para o céu? A Bíblia diz que sem santificação você não entra no reino do céu. Então nós precisamos ser santificados. Tá? E quem é que nos santifica? É o Espírito Santo. Então você viu o processo ali com Abraão. No capítulo 15, verso 6, ele creu no Senhor. Isso foi acreditado como justiça. Capítulo 26, verso 5, ele obedeceu, guardou os preceitos, guardou os mandamentos, guardou os decretos e guardou a lei. Santificação, tá? Então, num outro vídeo, eu vou estar passando para vocês aí também sobre pensamentos de vários outros teólogos também, né? A respeito desse tema. Santificação, justificação e glorificação, para você também tirar as suas dúvidas, tá? Assim como eu citei vários irmãos de outras denominações aqui, eu gostaria que vocês se sentissem abraçados em nome de Jesus, tá? Porque nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos irmãos. Então, muito cuidado com as palavras para não machucar as pessoas. Querendo ou não, eu amo você, tá? Me ame também e vamos juntos. Eu quero lá debaixo da árvore do céu, né, comer uma fruta lá junto contigo, tá? Tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. E eu espero que esse vídeo faça muita diferença no seu entendimento. Senhor meu Deus, estamos terminando esse vídeo aqui, que o Senhor esteja com cada um, cada irmão e irmã, no momento em que ele for assistir esse material, que o seu Santo Espírito abra o seu entendimento, Senhor, desenhe, se for necessário, na mente e no coração. Seja com cada um, meu Pai, nos dê força através do seu Santo Espírito. E eu te agradeço porque o Senhor demonstra esse amor imenso para com cada um de nós. O Senhor tem
nos dado a oportunidade da salvação, pela sua misericórdia, pela sua graça, meu Pai, pelo teu amor, pela sua bondade. Agora, seja conosco, nos batize com o Espírito Santo, para que possamos continuar animados, para levar o teu evangelho para todas as pessoas, para falar da tua graça, para falar da tua oportunidade, para falar que a porta da graça ainda está aberta, que o seu Santo Espírito está à disposição, que tem caminhões e caminhões de bênçãos para serem derramados na vida daqueles que te aceitam como Salvador e Senhor. Amém? Pense nisso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.